Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Política Impura. Connosco Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, como estás? Olga, boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores espectadores. Vamos então começar esta revista das notícias da semana com esta última da Caixa Geral de Depósitos e o aumento das comissões de conta. Isto está a ser uma bomba, não é? Está a ser uma bomba e é um autêntico abuso por parte da Caixa Geral de Depósitos e por parte dos bancos o cobrarem comissões de manutenção de conta por as pessoas lá terem o dinheiro e terem uma conta aberta. A verdade é que tal sucede porque a Caixa Geral de Depósitos fez negócios ruinosos de milhões, não cobra as dívidas que devia ter cobrado, ou não cobra os empréstimos que não devia ter concedido, empréstimos fraudulentos que indiciam a prática de crimes, inclusivamente. E é à custa do contribuinte. E é à custa do contribuinte. E agora pretende obter a cobertura desses prejuízos através de lucros indevidos por impor uma situação monopolista, autenticamente monopolista. Os bancos praticamente estão cartelizados e fazem quase todos a mesma coisa, que é impor comissões de manutenção de contas quando eles acabam por beneficiar com as contas que têm. E se uma conta está no banco, praticamente não dá trabalho nenhum ao banco, bem pelo contrário, por muito pouco que seja, dá-lhe sempre algum lucro, porque permite-lhe sempre ter dinheiro disponível para emprestar e não pagando juros, como sucede atualmente. Os bancos não pagam juros e concedem empréstimos, às vezes a taxas de juros elevadíssimas. Sim, quando uma das funções da Caixa Geral de Depósitos também é precisamente ajudar as famílias e as pequenas empresas, e com este aumento das comissões de conta, isto vai honorar muito. Pronto, nós temos que perceber que a Caixa Geral de Depósitos é um banco, deve estar no mercado e não deve ser uma Santa Casa da Misericórdia. Claro. Não há aqui, não tem uma função de praticar uma espécie de caridade social. Sim. O que não pode, não deve e não deve ser aceite é que ela imponha a sua situação de dominadora do mercado para retirar até quem precisa dinheiro para cobrir prejuízos, como disse, que foram causa de negócios ilícitos ou ruinosos ou empréstimos às vezes com características de crime. O Estado e as entidades públicas, embora a Caixa Geral de Depósitos seja pertença do Estado e os lucros acabam por reverter para o Estado, simplesmente os lucros devem ser obtidos através de uma eficiência do negócio, através da recuperação de crédito mal parado, que a Caixa Geral de Depósitos não tem levado a cabo com tanta eficiência como aquela que pelos vistos mostra a impor aos depositantes, aos utentes, às pessoas que vão lá buscar a sua reforma, que têm lá depositadas as suas reformas, aos estudantes que têm ali as suas contas e que têm de levantar dinheiro várias vezes por mês, porque não podem nem devem tê-lo no colchão em casa, e por cada levantamento está-se com caderneta, está-se a exigir uma comissão, o que é, e comissões por manutenção da conta, o que é inteiramente abusivo. Sim. Esperamos que a Autoridade da Concorrência, porque isto é um problema também de abuso de posição dominante por parte da Caixa Geral de Depósitos, que
acabe com este tipo de situações, não permita estes aumentos de comissões, aumentos absurdos frequentemente, como é o que está a suceder aqui com a Caixa Geral de Depósitos, em prejuízo das classes mais baixas e das classes médias. Sim. Entretanto, a Partex, uma empresa petrolífera da Gulbenkian, foi vendida aos chineses. É mais um passo na dominação dos chineses, que têm vindo paulatinamente a dominar a nossa economia, a dominar inclusivamente a nossa finança. É mais um passo no sentido dessa dominação. É certo que a Partex teve durante alguns anos algum prejuízo com o negócio do petróleo, porque nos anos 2014, 2015, com a queda do preço do petróleo, a Partex sofreu bastante com isso, porque o negócio essencial é o do petróleo. Simplesmente em 2016 regressou aos lucros, cerca de 30 milhões de euros de lucros, e provavelmente em 2017 também terá lucros. É pena que o negócio tenha sido vendido aos chineses. Poder-se-ia fazer uma divisão do negócio, eventualmente com uma divisão de cotas e uma venda de cotas, de modo a obter receitas e de modo a que a Gulbenkian não estivesse tão dependente do petróleo como está. É sabido que o petróleo vai ter cada vez mais importância como fonte de energia. Ele subiu durante algum tempo, depois de 2015, mas já está a descer novamente, e presume-se que irá descer ainda mais, sobretudo a partir do momento em que países como a Alemanha, a França e outros países grandes consumidores de petróleo, a partir do momento em que esses países proibirem a circulação de veículos poluentes, é óbvio que o petróleo vai ter uma queda abrupta. E, de certo modo, compreende-se que a Gulbenkian esteja a prescindir do negócio. Mas o petróleo irá sempre ter um papel importante nas nossas sociedades, nomeadamente nos plásticos e certamente noutros produtos que irão ser descobertos, novas formas de usar o petróleo irão ser descobertas. Portanto, se o petróleo deixar de ter um uso como atualmente tem como combustível, ele poderá ser utilizado de outras formas e portanto, sim, talvez... Já o é. Mas a Gulbenkian saberá, como é óbvio, os administradores da Gulbenkian saberão melhor do que ninguém, melhor do que eu, qualquer comentador. Há aqui um certo saudosismo de minha parte por a Gulbenkian perder um pouco do que foi a herança de Carlos Gulbenkian, porque Carlos Gulbenkian deixou à Gulbenkian o petróleo, a Partex. Ele era o senhor 5%, tinha 5% das grandes empresas petrolíferas, e deixou o negócio do petróleo, parte do negócio do petróleo, à Gulbenkian, que agora é gerido pela Partex, e deixou-lhe sobretudo as obras de arte, aquelas obras de arte que nós bem conhecemos, do acervo, do património de valor incalculável da Gulbenkian. Ora, há uma certa nostalgia da perda dessa origem, dessa entidade original por parte da Gulbenkian. Certamente que em termos económicos, financeiros, não será uma decisão totalmente errada. Quem sou eu para estar a questionar essa decisão? Mas questiono duas coisas. Por um lado, algo de nostálgico, de perda das origens daquela fundação que tem sido o grande Ministério da Cultura em Portugal.
E depois a venda aos chineses. Isto é, a percepção de que os chineses estão a tomar conta de tudo aquilo que é importante no nosso país, e que a nossa economia começa a estar cada vez mais nas mãos dos chineses, e que a nossa independência também por essa via começa a ser cada vez menor. Bom, vamos prosseguir. Entretanto, também foi notícia o encerramento do processo contra Mário Centeno. O processo contra Mário Centeno é um processo que, pela forma como apareceu na comunicação social, deixa sérias dúvidas sobre a independência do Ministério Público. Eu passo a explicar. Mário Centeno estava acusado no processo de ter recebido 2 bilhetes a troco de uma isenção de impostos que hipoteticamente ele teria concedido, uma vez seria o filho do Luís Filipe Vieira, outro ao Luís Filipe Vieira, outro ao José Veiga, não se sabia bem, foi uma atrapalhada na comunicação social, apareceram umas atrapalhadas que normalmente são metidas para a comunicação social pelo Ministério Público. Essas fugas do segredo de justiça são metidas para a comunicação social pelo Ministério Público, sobretudo neste caso estava em causa um ministro, devia ser o máximo de cuidado, o máximo de sigilo. Desde logo deviam ter percebido que Centeno não tem papel nenhum nessa história da isenção do imposto. A isenção do imposto, tratando-se do imposto municipal, é sobretudo à Câmara de Lisboa que competia, creio que era a de Lisboa que competia decidir a isenção. Centeno não podia ter, não teve, não podia ter absolutamente nada. E o facto de ele ter pedido 2 bilhetes ao Benfica, isso é absolutamente normal, é normalíssimo. Já fui ao futebol com bilhetes cedidos gratuitamente, por simples cordialidade, e sendo o ministro que ele é, com a importância que tem, é óbvio que certamente o Presidente, e sendo o benfiquista conhecido, é óbvio que o Presidente do Benfica teria todo o gosto em lhe oferecer os bilhetes para ele estar lá, até no próprio camarote presidencial. Portanto, não vejo, à partida, não havia absolutamente razão nenhuma para esse inquérito. Porque, à partida, o inquérito não devia sequer andar, porque não tinha o mínimo de pés para andar. O que teve foi isto. Teve o efeito do lançamento de uma suspeita grave, que foi inclusivamente pedido o seu debate no próprio Parlamento Europeu por deputados da direita europeia, incluindo deputados portugueses, que no meio disso tudo, utilizado como arma política de arremesso. Ora, há aqui várias questões. Primeiro, como é que a comunicação social teve conhecimento de que estava a decorrer o inquérito? É óbvio que foi dos gabinetes do Ministério Público que saiu essa informação. Não pode ser de outra forma, porque aquilo está nas mãos de um procurador e o procurador sabe que é o ministro, sabe da importância política que uma denúncia desse género pode ter e não hesitou em transmiti-la cá para fora. Os segredos de justiça são violados pelos procuradores. Isso ninguém tem dúvidas, não há a mínima dúvida, eles são responsáveis e não há a mínima dúvida de que são violados pelos procuradores. Eles têm o processo e só eles podem, praticamente só eles, consultar o processo. Nenhum funcionário judicial irá fazer essa divulgação. Só o procurador que está acima de qualquer suspeita, parece que os procuradores estão todos acima de qualquer suspeita
a violação do segredo de justiça, que é um crime. Sim. Mas a violação do segredo de justiça que diariamente se pratica neste país, até agora não teve um único condenado. E isso mostra, aliás, já no programa anterior falámos do desaparecimento de documentos, de papéis por parte do Ministério Público. Agora, o segredo de justiça, a violação do segredo de justiça demonstra também a forma como o Ministério Público age. E o caso Centeno é um caso em que alguém demonstra, em que alguém no Ministério Público tem uma agenda política, e essa agenda política é de direita e não de esquerda, nem de centro. Não é contra a corrupção, porque os grandes corruptos, quem é que ouve falar em condenações no BPN, no BPI, nos bancos, nesses bancos em que houve corrupção, em que houve fraudes? Quem é que ouve falar nos submarinos? Houve corrupção nos submarinos, nós sabemos que houve. Quem é que ouve falar na Tecnoforma? Quem é que ouve falar em tantos casos em que Estados-maiores de partido, como por exemplo o PSD, estão metidos? No caso BPN, eram vários ministros do PSD, os ministros de Cavaco Silva, que estavam metidos nesse caso. Em tantos casos de corrupção da direita, há gente da direita que se fala aí à boca cheia que são corruptos. E não lhes acontece nada. E não lhes acontece nada. Não há notícia de qualquer inquérito. Entretanto, temos aqui... ou se o já há. Há a correr, há denúncias, correm inquéritos, são arquivados, mas uma coisa é certa, nunca chegam à notícia pública. Sim. No entanto, nunca chegam a ser notícia de jornal, esses inquéritos. Para além de serem arquivados de forma muito duvidosa, nunca chegam a ser notícia. Sim. E isto do Mário Centeno é notícia nos termos em que o foi. Sim, sim. Entretanto, temos também o processo do juiz Rui Rangel, que está neste momento também na ordem do dia. Esse processo, eu prefiro preferia não comentar casos concretos, e sobretudo um caso que não há, nem há sequer acusação, há notícias espetaculares, casos de conhecimento, de buscas, casos, voltamos à violação do segredo de justiça, voltamos à violação do direito ao bom nome, à identidade dos cidadãos. Repare-se que no caso do Rui Rangel houve buscas em que a comunicação social chegou primeiro do que os magistrados. Sim. Isso demonstra até que ponto o Ministério Público passa essas informações para a comunicação social. Violando o segredo de justiça, violando o direito que as pessoas têm, pelo menos enquanto não forem acusadas, ao bom nome. E isso só se dá também no caso do Rui Rangel, que é um juiz vagamente ligado ao Partido Socialista. Corrupção de outros juízes ligados à direita, ninguém fala nisso. Sim. E isso, mais uma vez, lança suspeitas legítimas de que há gente no Ministério Público, não é o Ministério Público, há gente no Ministério Público, alguma gente, não toda, nem a maioria, mas há gente com importância no Ministério Público que tem uma agenda política. E essa agenda política está claramente conotada politicamente. Sim, e passamos agora para as notícias internacionais. A sede do PAIGC foi encerrada por ordem do Ministro do Interior, a mando do Presidente José Mário Vaz. É mais uma machadada na democracia que o Presidente José Mário Vaz, um indivíduo corrupto, cínico,
há um movimento dos inconformados na Guiné-Bissau e ele vem dizer que é o primeiro inconformado com a situação na Guiné-Bissau. Ele, o primeiro responsável da situação na Guiné-Bissau, numa entrevista, teve o descaramento de dizer que era ele o primeiro inconformado com a situação na Guiné-Bissau. Só se lamenta é que nem a União dos Estados Africanos, nem as Nações Unidas tenham qualquer ação de modo a impedir este massacre de um povo altamente sacrificado pelo poder político, político-militar, altamente corrompido, ligado ao narcotráfico, que desvia as ajudas internacionais em proveito próprio, mantendo a população num estado de pobreza absolutamente insuportável. E as Nações Unidas e a União dos Estados Africanos, a Organização dos Estados Africanos, deveria fazer alguma coisa para impedir isso. A CPLP mantém-se também calada e é lamentável que isso suceda. A CPLP não tem que tomar partido, mas não por este ou aquele político, mas tem que tomar decisões, deve tomar, pelo menos deve manifestar a sua apreensão pela violação da democracia que está a ser levada a cabo na Guiné-Bissau com este ato do presidente José Mário Vaz de impedir um congresso do PAIGC. Sim. Que aliás era militante e que foi expulso. Sim. Foi expulso precisamente porque demonstrou, por manifesta corrupção, por manifesto atentado aos direitos dos cidadãos e à democracia na Guiné-Bissau. E agora, depois de expulso, pretende impedir a atividade do PAIGC, com o qual, aliás, outros partidos se mostraram solidários. Sim. Sim, um partido que já vem do tempo da colônia. Exatamente, com uma história, infelizmente a história é uma história muito complexa, porque a história do PAIGC com o Nino Vieira e gente como o Nino Vieira, criminosos declarados e que morreram em circunstâncias trágicas que nós sabemos, como se diz, quem com ferros mata, com ferros morre, como se deu com o Nino Vieira, mas é dramático que isso suceda numa ex-colónia portuguesa, num país com o qual Portugal tem laços tão estreitos e com o qual devia colaborar muito mais. Sim. E passamos agora à Polónia e à memória do Holocausto. Isto é outro caso de preocupação dentro da União Europeia. Como se já não bastasse a tentativa de dominação do poder judicial por parte do poder político polaco, da direita polaca, este governo de direita polaco está agora a fazer uma limpeza da memória e da verdade histórica. Está a querer impedir que os polacos refiram a existência de campos de concentração na Polónia. Mas eles estavam lá. Eles estavam lá. Os campos de concentração estavam na Polónia. E mesmo antes da invasão pelos nazis, houve atividades antijudaicas na Polónia e de massacres de alguns judeus polacos por parte de polacos. Esta é a verdade histórica. E apagar a verdade histórica, isso significa que essa gente que está no poder na Polónia, no fundo, é a herdeira dos carrascos da própria Polónia. Repare-se que na Polónia morreram cerca de 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Cerca de 6 milhões de pessoas. E parece que o atual governo polaco quer fazer esquecer
Quer branquear quer o Holocausto. branquear o Holocausto, quer proibir qualquer referência ao Holocausto, quer proibir qualquer referência ao Holocausto e quer proibir a referência ao colaboracionismo de muitos polacos com o Holocausto, com a perseguição dos judeus e com o nazismo. Isso é uma verdade histórica que tem de ser demonstrada para que os erros históricos, ou os crimes históricos, melhor dizendo, não se voltem a repetir. Sim. Entretanto, o Iémen está a ser destruído pela Arábia Saudita. Este também é um caso... É um caso terrível. Haver uma fome, a morte de milhares e milhares de pessoas, há fome, o sofrimento incrível de milhares e milhares de pessoas está a ser levado a cabo por uma guerra de devastação protagonizada pelos criminosos que dirigem a Arábia Saudita. A ONU, infelizmente, não tem poderes, parece que não tem poderes para defrontar a Arábia Saudita com estes seus crimes. É lamentável que tal suceda, sobretudo porque a ONU está a ser dirigida por um português. E esperava-se mais coragem, mais força por parte de António Guterres para combater este tipo de quase genocídio que está a ser levado a cabo no Iémen, um genocídio silencioso que os médios ocidentais fala-se muito da guerra na Síria. E dos mortos na Síria, mas no Iémen não está a ser melhor que na Síria, bem pelo contrário. E os médios ocidentais, precisamente porque interessa aos sauditas e interessa aos americanos silenciar esses crimes, os médios ocidentais não o referem. É bom que eles sejam referidos por meios de comunicação, como a Rádio Terra Fraterna, para que a verdade e aquilo que é importante seja dito, os crimes contra a humanidade, porque são crimes contra a humanidade que estão a ser praticados e estão a ser silenciados, e que esses crimes contra a humanidade sejam desmascarados. Entretanto, aqui na Catalunha, na vizinha Catalunha, verificamos que a independência estará no fim? Está no fim. Está no fim. Isto é, tudo isto se transformou numa farsa. O Puigdemont, que foi eleito presidente, foi escolhido como presidente, o governo espanhol não prescindia de o prender se ele viesse tomar posse, e ele preferiu não tomar posse e ficar ali em liberdade. Isto vê-se a coragem de um indivíduo destes, e é o indivíduo destes que queria ficar à frente de uma nação. Queria ser o símbolo da independência de uma nação. Os próprios independentistas aceitaram isso e acabam por fazer praticamente aquilo que o governo de Madrid exigir, que é o silenciamento dos protestos pela independência e de todas as manifestações independentistas que anteriormente tinham sido levadas a cabo. Isto é, tudo isto acabou por se tornar numa farsa, porque os principais protagonistas deste episódio se demonstraram ser uns cobardes e incapazes de merecer a independência da Catalunha. E vamos terminar com o discurso de Trump sobre o Estado da Nação. É mais outra farsa. Terminamos com o ridículo. Terminamos com o ridículo. Trump, aquilo que disse foi isto, resumiu-se a isso. A América nunca esteve tão bem como hoje. Nunca esteve tão grande como hoje, tão poderosa como hoje, nem a crescer tanto como hoje.
Eu acho que aquilo já é um caso de doença mental que devia ser analisado pelos psiquiatras e poderia eventualmente levar a uma destituição do Trump e à sua interdição, porque uma coisa dessas, a América está a caminho de um período de fragilidade no contexto internacional cada vez maior. A América está-se a isolar, está a tentar recuperar coisas que estão completamente perdidas. Fala-se no carvão branco, fala-se em coisas completamente absurdas. Trump fala em coisas completamente absurdas e o próprio crescimento económico que ele diz que é o maior dos últimos não sei quantos anos, o que não é verdade. O crescimento económico vinha já do tempo de Obama, que teve uma gestão criteriosa da economia, uma gestão inteligente e que levou ao investimento nas novas tecnologias, sobretudo, e que levou à modernização da economia americana. Trump não está a fazer nada disso pela economia americana, ele beneficia apenas daquilo que Obama fez, e isso está-lhe a permitir dizer que foi ele e a sua política que estão na origem deste crescimento económico, que aliás beneficia uma minoria de americanos. A maioria dos americanos continua, a esmagadora maioria dos americanos continua a não beneficiar do crescimento económico. Por outro lado, uma coisa curiosa é que a principal promessa dele foi construir o tal muro para impedir a passagem de imigrantes ilegais do México para os Estados Unidos. Como não tem dinheiro para isso, como não o consegue fazer, agora o Congresso não lhe dá os milhões que são necessários para fazer esse muro, para concretizar essa loucura dele, o que é que ele faz? Diz que vai legalizar 1 milhão ou 1.300.000 imigrantes ilegais, desde que o Congresso lhe dê dinheiro para fazer o tal muro. Isto faz uma espécie de chantagem farsante, farsola, ridícula, tudo ao nível de Trump, que é das coisas caricatas que o mundo tem e que só daria para rir se não fosse o presidente de uma nação poderosa como os Estados Unidos. Exatamente. Pronto. E ficamos por aqui hoje. Obrigada, Henrique. Obrigado eu, Olga, pelas tuas perguntas e obrigado, senhores espectadores, por nos terem escutado, por nos terem visto. Até ao próximo programa.